aqui o conteúdo. Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje, dia 4 de abril de 2015. É um sábado. O verbete é de número 3.347. Ele tem 6 páginas, 49 elogias e 15 máximos. O tema, timidez, e foi elaborado, segundo a especialidade, comunicologia. Quem redigiu o verbete já é a veterana, né? Já é a verbetógrafa publicada, Kátia Iuarrazi. Acertei, Kátia? Então, a Kátia Iuarrazi, ela é graduada em farmácia e bioquímica, mestre em bioquímica clínica, doutora em neurociências, pós-doutora em neurociências comportamental, brasileira, natural de Barra do Jacaré, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 2010, docente em Conscienciologia desde 2011, tenepsista desde 2013. Atualmente mora em São Paulo, né, capital. Então, a timidez é o traço de temperamento ou de personalidade da consciência homem ou mulher, caracterizado pela manifestação de excessivo acanhamento, retraimento, inibição, escondimento, mascaramento, silêncio e ansiedade relacionado ao sentimento de desconforto, embaraço, incômodo ou culpa, devido à alta avaliação negativa, principalmente frente a situações sociais. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da conduta tímida, os nosopensenes, a nosopensenidade, a intrusão pensênica, o autocentramento pensênico, os bagulhos pensênicos, a rigidez pensênica, a ruminação pensênica. Na fatologia, a vida tímida, o constrangimento, a atrapalhação, o comedimento excessivo, a evitação do contato visual, a fantasia, o conflito íntimo, as emoções contraditórias, o analfabetismo emocional, a preocupação egocêntrica, a perturbação mental, as reações físicas típicas, a autocensura, o autoboicote, a criação de muralhas em torno de si, os gatilhos da timidez, a preocupação em ser objeto de investigação alheia, a dificuldade de autoenfrentamento, a perda de identidade, a internalização de heterocríticas sem análise lúcida, a idealização de si mesmo e de situações, a distorção cognitiva favorecendo a manutenção da timidez, a antecipação do fracasso, a intolerância à frustração, a inveja, o receio de expor vulnerabilidades pessoais, as lavagens cerebrais, a palavra não decodificada como rejeição ou fracasso, a perda do time para a consecução da proex pela timidez exacerbada, a falta do uso da inteligência evolutiva na convivialidade. A gente chama a atenção que a fatologia tem 28 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. A gente só deu uma pincelada aqui nos itens assim, que a gente considerou que poderiam dar uma ideia do verbete, mas a gente convida todos para lerem com mais calma toda a fatologia. Na parafatologia, nós destacamos a defesa energética, os bloqueios chacrais, o monopólio do cardiochakra, a dificuldade de interação interdimensional, o medo dificultando a projeção lúcida, as oportunidades perdidas de convivência com o amparador Amelex. Na argumentologia, nós destacamos 2 parágrafos bem importantes. O primeiro, que é a conscienciometria, que conforme a parapatologia,
a autora lista 27 padrões trafarísticos e ou possíveis causas desencadeantes da timidez. E, posteriormente, ela coloca o parágrafo terapeuticologia, que sob a ótica da consciencioterapia, ela também enumera 24 posturas de redefinição do padrão mental para a autossuperação da timidez. Na remissiologia, nós destacamos acanhamento, efeito da repressão, fechadismo consciencial, silêncio omissivo e truncagem intraconsciencial. Exercitar o livre-arbítrio pessoal e melhorar as interações sociais é caminho evolutivo para a superação da timidez e a obtenção de mais autenticidade, lucidez e serenidade íntima. Você já perdeu oportunidades assistenciais e ou evolutivas devido à timidez? Qual o atual investimento para a autossuperação desse travão? Na filmografia específica, apresenta um filme, que aliás é maravilhoso esse filme, e na bibliografia específica apresenta 3 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe dos mega-analistas da Enciclosapiens, que é composta por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Medo, inibição, embaraço, autoestima, sociabilidade, interação, ruminação, autoboicote, autocensura, acanhamento, autocobrança, autorrestrição, retraimento, fechadismo, derrotismo, autoassédio, conviviologia, comunicologia, interprisiologia e autopensenologia. Kátia, a pergunta de praxe. Por que você resolveu fazer esse verbete, né? E durante a elaboração do verbete, o que caíram fichas diferentes? O que ocorreu assim na intraconsciencialidade sua na hora de pesquisar mais o título do verbete para fazer o verbete? Boa tarde a todos. Pelo timidez, assim, obviamente, porque eu era bem tímida, né? Então, assim, quando eu acessei a Conscienciologia, que foi em 2009, e aí eu fiz o meu primeiro ECP1, eu já tinha feito vários tipos de abordagem dentro da SOCIN, né? Então, tinha já tentado teatro, tinha tentado dança, e tinha melhorado, assim, a minha timidez, mas nem tanto. Então, porque era mais nos resultados, né? Você não estava abarcando a questão mais intraconsciencial. E aí, quando eu fiz o ECP1, e aí na dinâmica do curso tem a questão da exposição ali, e aí foi assim, muito difícil, e aí naquele curso eu tomei a decisão então de não mais passar por essa situação. Então eu pensei, não, eu vou agora aproveitar aí o paradigma consciencial e aprofundar aí o que realmente está mais intraconsciencial. E aí eu comecei então a fazer uma pesquisa, né? Então eu me matriculei num curso para como identificar a estrutura, para escrever um artigo, e aí no final saiu um artigo, e aí eu consegui apresentar ao seminário, e aí isso ajudou bastante. Então você tem um artigo e agora tem um verbete, é isso? Tem um artigo, daí do artigo surgiu então um curso livre, né? E aí a ideia do verbete de estar colocando aí as ideias. Você já deu o curso livre? Já dei. Assim, a primeira vez, assim, aquele frio na barriga, né, tá sozinha, porque o curso livre, em geral, a gente faz sozinha. Então, a primeira vez que estava ali sozinha, mas foi um bom desafio. Agora, é interessante que na ciência convencional você foi super bem, né? Que tem doutorado, pós-doutorado, a timidez não te atrapalhou. Na verdade, sim, porque como eu gostava muito de pesquisa, e quando eu vi que tinha aquela questão da defesa, né, eu comecei a pensar, será que eu vou mesmo, né? Eu pensei, não, mas eu gosto muito de pesquisa, então eu vou. Isso daí eu vou tentar pensar na hora que for. Mas daí, como eu acho que eu tenho a questão da responsabilidade, então isso acabou compensando. Então, já que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. Mas assim, quando eu podia, eu fugia de seminários. Falava que não podia, que estava muito ocupada, que não dava. Dava as minhas escapadinhas quando era possível. Tudo bem, vamos agora passar para as perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Kátia, Fatologia, página 7, terceira linha.
Como diminuir ou eliminar o analfabetismo emocional? Quais são alguns sinais deste traço consciencial? Na questão do analfabetismo emocional, porque em geral a pessoa ela fica ela tímida, né? Porque ela já tem um conflito ali interno. Ela quer ao mesmo tempo interagir com as pessoas, quer se expor, mas ela tem medo, então ela fica naquele conflito entre querer e fugir, né? Porque normalmente ela não tem esse domínio emocional, ela não consegue lidar ali com o medo de rejeição, de repente do medo de alguém julgar ela, então ela não tem tanto, ou ela pensa que não consegue lidar com isso. Então ela acaba evitando isso e ficando cada vez mais tímida. Acho que uma maneira da pessoa tentar buscar esse equilíbrio emocional é ela ir na prática, né? Porque assim, no começo eu queria estudar toda a teoria sobre timidez, estudar tudo e tudo mais, né? Mas não adianta. Tem que ir na prática. Então, à medida que você vai indo na prática, você vai começando a estudar, analisar o seu comportamento, entender por que aparecem os medos, as inseguranças, então você vai aprendendo a lidar mais com isso. Mas, por exemplo, se você acha que nessa sua lista aqui da conscienciometria, página 10, tem muitos dos traços aqui que indicam esse analfabetismo emocional? Ah, sim. Eu estou vendo aqui, por exemplo, vaidade é um tipo de analfabetismo emocional, né? Uhum. Eu estou lendo de baixo para cima. Comecei do 27, a rigidez, a repressão mais ou menos, porque é uma repressão também, enquanto efeito de uma repressão sobre você. Ela reprime a questão emocional, e aí não sente todos nada. Esses itens, né? Questão da inveja, de ver uma pessoa ansiedade, que... arrogância. A timidez por si mesmo já é uma... um escondimento para esconder que, na verdade, está um turbilhão de emoção ali e a pessoa está ali, quietinha. Quem não tem digamos, um parapsiquismo vai achar que a pessoa é super equilibrada, né? É meio síndrome da avestruz, né? Isso. Esconde a cabeça, acha que está tudo expandido, pensa que está tudo certo. Então, vamos lá. Fatologia, página 7, quarta linha. Como saber quando o vulcão explosivo da timidez entrará em erupção? Essa questão aqui é justamente a questão emocional, né? Se a pessoa ela vai passando por situações e aí ela vai reprimindo as emoções, ela não quer saber, ela vai colocando debaixo do tapete, vai aumentando. Isso, o copo d'água vai aumentando, até que uma hora transborda e aí ela, inesperadamente, aquela situação que parecia super tranquila, ela acaba explodindo, né? Tem uma expressão que eu estudei nessa questão da repressão, que é o retorno do reprimido. Não sei se você já ouviu falar. Não vi. É uma expressão que a psicologia usa, as pessoas que estudam, né, repressão. E é exatamente isso que você falou. O reprimido, ele reprime, é como se fosse... A imagem que eu faço é eu chamo bola de encher, mas aqui chama de bexiga, não sei como é que cada um fala. Então você vai enchendo aquilo, vai chegar a um ponto que qualquer soprinho, até uma respiração, aquilo estoura. Daí a pessoa que recebeu o estouro não vai entender nada, né? E aí o retorno do reprimido é isso, ela fica agressiva, ao invés dela ficar reprimida, ao invés dela ficar tímida, ela, ao contrário, ela avança, ela ofende, ela se perde, né? Extrapola, né? Ela volta para o agressivo, ela joga a agressividade dela toda para fora. Que é o que acontece também com o tímido, né? Porque a timidez... Vai guardando, até que chega uma hora que não percebe, inesperadamente acontece aquela última gota e explode. Né? É engraçado que tem casos, assim, que eu já vi também, que a doença de Alzheimer às vezes faz isso. Já vi um caso de uma senhora que, por causa do Alzheimer, ela tirava a roupa e saía nua pela rua. Os familiares tinham que... E durante a vida ela era extremamente recatada. Aí eu fico pensando, se não é o retorno do reprimido que o Alzheimer gerou, entendeu? Ela ficou reprimindo todas as coisas que extrapolou. Pode ter sido isso, né? Uma hipótese. Então é melhor ser mediana agora para depois não dar vexame, né? Estudar e já aproveitar. Em Fatologia, página 8, terceira linha. Quais são alguns dos ganhos secundários do tímido? Página 8. Linha 8? Número 8. Página 8, terceira linha, na Fatologia. Tá.
São os ganhos secundários do tímido. Você falou um aí agora. Ah, sim. Ah, tem inúmeros, né? Inúmeros ganhos. Uma delas é o comodismo, né? A pessoa, ela fica lá cômoda, porque se a gente for olhar na sociedade, as pessoas acabam enxergando o tímido de coitado, que você vai ter que ajudar ele, não sei o quê. E aí o tímido fica ali passivamente, esperando, cômodo, esperando que alguém socorra, que alguém introduza ele numa conversa. Você acabou de falar um também, que é o reverso disso. Você falou assim, às vezes a timidez, a pessoa fica quieta no lugar, o outro acha que a pessoa está extremamente equilibrada. Isso também. Então, a heteroimagem equilibrada, né? Também é uma. Boca fechada não entra mosquito, já dizia aquela... Não é? Então, você fica quieta no teu canto, que aí você vai ser a pessoa equilibrada. Você também. Não é? E aí não precisa de emitir opinião, você não se envolve muito com a... É uma fuga aí, uma que fuga. Às vezes, não estou dizendo que sempre dá um retorno, um ganho secundário, mas tem um ganho secundário aí. Tem. Patologia, página 8, terceira linha. Como surge esse autodesamparo apreendido? Apreendido a partir de quais exemplos? É porque, assim, por exemplo, a pessoa ela é tímida e aí ela está numa situação e aí ela começa a se sentir sozinha e aí ela começa a se sentir desamparada, né? Então, de repente, ela pode ter passado isso desde a infância e aí ela começa a aprender isso e aí toda vez que ela vai passar por uma situação semelhante, ela vai estar rememorando aquilo, né? Porque a gente tem a tendência a rememorar exatamente os mesmos padrões, né? Então, por exemplo, quando a gente está triste, a gente lembra das situações tristes. Quando a gente está alegre, a gente lembra das situações alegres. Então, uma vez que ela... Por isso que é a questão do aprendido, né? Ela viu, passou numa situação, se sentiu desamparada ali, de ninguém estar socorrendo ela, de achar que as pessoas, de repente, precisam estar ali chamando ela, ajudando ela na exposição, e aí ela passa, se não tem uma ajuda externa, então ela começa a se sentir desamparada. E aí ela acaba retomando isso, associando, né? É uma dependência. Professora Kátia, Fatologia, página 7, quinta linha. Pode comentar sobre a passividade e os gatilhos da timidez? Passividade? A passividade é a questão, justamente isso, né? Tem até não sei se foi em livros que eu já vi, que assim, o tímido, ele tem sede, só que ele não vai e pede para alguém que ele está com sede. Ele quer que alguém adivinha e traga a água para ele. E se aí ninguém traz, fala, poxa vida, como assim as pessoas não trouxeram água para mim? Né? Então tem essa questão da passividade. Então ele fica esperando que as pessoas reconheçam ali que ele está precisando de ajuda e que ajude ele. Mas então ali não tem muito essa questão da proatividade, então ele espera muito. Agora, os gatilhos, isso daí eu acho que a pessoa ela tem que buscar dentro da sua autopesquisa, porque para uma pessoa vai ser diferente, para outra vai ser outros casos, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ela tem alguns casos falando que a pessoa, quando ela muda de endereço, e aí ela tem, principalmente criança, quando ela muda de escola ou de cidade, ela tem que encontrar novos amigos, isso descarta nela uma timidez. Ou então a pessoa ela vai fazer uma apresentação de escola, sei lá, e aí ela tem que apresentar na frente, e aí não foi tão bem sucedida, e de repente isso começou a ser um gatilho toda vez que ela tem que fazer uma apresentação oral. Aí a pessoa ela tem que fazer uma autopesquisa, em que momento que isso está disparando, se eu tenho isso ou não. Em resumo, cada caso é um caso, cada caso né? É um caso. Em Fatologia, página 7, sétima linha, a evitação do relacionamento afetivo-sexual devido à dificuldade de interação social. Qual a postura mais adequada para superar esse quadro? Essa questão aqui da evitação, porque assim, normalmente existe... Não sei se vocês já leram aqui, a gente tem dois tipos de timidez, né? Tem aquela timidez que ela é situacional, que a pessoa tem algumas situações, então é a pessoa que se dá bem, super bem no trabalho, é desenvolta, mas de repente ela tem uma dificuldade no relacionamento mais afetivo, amoroso, né? E o crônico que é em toda parte, em qualquer situação, em qualquer momento ele é tímido. Então, pode ser que a pessoa ela tenha essa dificuldade de
se relacionar com uma outra pessoa do sexo oposto, né? Por quê? Aí ela vai ter que buscar investigar por quê. Muitas vezes, se vocês olharem aqui na consensômetria, tem a questão da insegurança, do perfeccionismo, da vaidade, né? Porque normalmente tem essa questão de ficar esperando que a outra pessoa chegue, então a passividade. Então não vou me aproximar do cara, porque senão posso sofrer uma rejeição, ele pode me julgar, então vou esperar que a pessoa chegue até a mim, né? E a pessoa fica ali aguardando, e às vezes a pessoa está ainda naquela insegurança, aquela baixa autoestima de achar que não é boa o suficiente, então isso acaba não atraindo, né? Pelas suas energias e tudo mais. Eu acho que, de repente, a pessoa começar a mudar a pensinidade, a trabalhar essa questão da outra consciência, né? O que ela está querendo também. Eu acho que isso pode estar ajudando. E colocar em prática, não tem outra saída. E não sair da postura passiva para buscar uma postura mais ativa, né? Uhum. Em Fatologia, ainda, página 7, 11ª linha, de baixo para cima agora. O uso de muletas tecnológicas para convivialidade pode ser um começo para a superação da timidez ou deve ser evitado? Ele pode sim ser um início, né? Por exemplo, tem pessoas que elas têm dificuldade de se relacionar e elas acabam encontrando, como no caso foi perguntado anterior, um parceiro nesses sites de relacionamentos. Mas eu acho que tem que ser uma maneira moderada, né? Não pode ser algo que vai suprir e a pessoa vai ficar só convivendo tecnologicamente, mas isso ser um passo para ela conseguir galgar, para chegar no tete a tete, a pessoa no convívio, né? Porque senão, se ela ficar só presa aí na tecnologia, agora a gente tem bastante coisa, né? Aí ela vai estar cada vez mais no seu mundo interior, né? Daí isso vai reforçar cada vez mais a timidez. E tem que ter cuidado também, né? Cuidado. Porque já morreu bastante gente com esse negócio. Né? Também. Tem que ter muito cuidado. Então, vamos lá. Professora Kátia, Fatologia, página 7, 8ª linha. Poderia comentar o monopólio do umbigão dificultando a TARES? Porque a questão do tímido, ele acha que ele é digamos, o centro do universo, né? Quando ele chega, todo mundo para enxergar ele e todo mundo vai estar olhando o que ele está fazendo. Por que essa questão, então, dificultando a TARES, né? Se a pessoa está centrada muito nela, na questão dela, as reações físicas dela, o que ela está fazendo, então como é que ela vai assistir uma outra consciência, né? Então isso vai estar dificultando ela enxergar até a outra pessoa, né? A pessoa complementa assim, já observei em alguns casos raros de timidez excessiva, onde a pessoa tímida passa para o outro extremo, ou seja, fica extremamente sem vergonha na cara. Poderia comentar? É aquilo que você comentou no início, né? Do tímido, que eu chamei de retorno do reprimido. Você usou a expressão, você usou uma outra expressão. Tem também, assim, até tem um artigo que um pesquisador começou a avaliar, um pesquisador americano, para ver quais são as estratégias que o tímido faz para a superação, né? E tem alguns que utilizam a extroversão forçada, né? Então, eles vão, mesmo sendo tímidos, eles vão ficar forçando a extroversão de uma maneira assim, para tentar buscar essa interação. Então, pode ser uma maneira que a pessoa utiliza aí para estar interagindo melhor, né? Você usou a expressão vulcão explosivo, né? Vulcão explosivo também. Pode ser um vulcão explosivo. Pode ser também uma situação assim. Não premeditada e de repente saiu aí. Kátia, parabéns pelo verbete, muito legal, muito bem escrito. Tem uma questão aqui que eu queria que você expandisse, que está na Fatologia, na 3ª linha, a perturbação mental. No contexto da timidez, essa perturbação mental, eu queria que você expandisse um pouco, para a gente entender melhor a parte da patologia da timidez. Essa questão da perturbação mental é que o tímido ele começa os jogos mentais, né? Então, ele quer falar, mas não consegue falar.
E aí, então, ele começa a dialogar consigo mesmo. Eu vou falar isso, aí a Rosa vai responder isso, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Aí fica naquela ruminação mental do que ela estaria ali atuando. Ou, digamos, por exemplo, passou uma situação e aí ela não fez ou não falou e ela fica nessa ruminação do que ela poderia ter falado, do que ela poderia ter dito ou contradito. Ou seja, no autoassédio. Né? Autoassédio. E aí, porta para autoassédio. Né? Então, essa perturbação, ela é assim, meio constante, principalmente porque, na verdade, ele está num conflito. Ele quer falar, quer interagir, mas tem aí essa dificuldade. Né? Se deu para responder. E por que você colocou, então, você colocou ali embaixo, na fotologia, o rótulo do tímido gerando autoassédio? Seria nesse sentido? Tá. Essa questão aqui, até que bastante livros falam sobre isso, é que geralmente quando você encontra, principalmente crianças, são até mais afetados por isso, que você acaba rotulando a criança de tímida, né? Mas se a criança ela já tem uma dificuldade de interagir, ela tem dificuldade de expressar os sentimentos, os argumentos dela, quando você rotula uma criança de tímida, você deixa aquela carga ali que tipo, não, aquela é a tímida, ou aquele é o tímido. E a pessoa deixa, até, acho que é um estigma, até falo aqui um pouco da questão que ela perde identidade, porque ela deixou de ser aquela consciência, aquela é a tímida, e as pessoas começam a ridicularizar e tudo mais. Então, para a criança, às vezes isso cria um trauma e ela vai crescendo com aquele estigma, né, aquele rótulo. E você pode falar... acima ali você colocou o autismo consciencial. Não, o autismo consciencial, porque assim, né, o que o autista faz? Ele vive o mundo pessoal dele, né? Ele não interage com as pessoas. O tímido, se for a gente pensar no tímido crônico, ele vai ter dificuldade de interagir com as pessoas próximas, com as pessoas estranhas principalmente. Então ele, principalmente por essa questão da pensinidade, com os diálogos mentais, então ele começa a viver o mundo dele, deixa de interagir com as pessoas para estar lá ruminando as ações que poderiam ter feito, o que teria falado, o que outra pessoa teria dito de novo. Então fica um diálogo mental e vai criando o seu próprio mundo. Então ele deixa de interagir com as pessoas e isso vai reforçando cada vez mais a timidez. Bem? Ok? Em relação ao autismo, né, porque o autismo ele é bem, aqui no caso não o autismo em si, né? Seria não que a timidez gere o autismo, né? Não, é mais no sentido assim, por isso que eu coloquei consciencial, né? Mais no sentido da pessoa viver seu próprio mundo, né? Mas até certo ponto a timidez gera um autismo. Não é aquele autismo clássico da pessoa doente autista, mas a timidez é um tipo de é um autismo leve, mas traços da síndrome, né? A pessoa se isola, né? Com medo de enfrentar o outro, ela se isola. É um tipo de... talvez algumas características da síndrome, né? Tá certo? Ok. Perguntar. Oi, Kátia, eu ia te fazer uma outra pergunta na página 8, na teoriologia. Você pode falar um pouquinho da teoria da personalidade narcisista? Pela questão do que a gente vê aí pelo mito, né, do Narciso, que ele ficava se admirando, se olhando lá no lago, né, no espelho, e até que ele, tão apaixonado, ele acaba caindo lá e acaba dessomando, né. Então, porque assim, se você for ver o tímido, que muitas vezes não é falado, mas o tímido ele é muito vaidoso, né? E ele quer que todo mundo perceba ele, embora tá ali quietinho, né, na boa. Quer que todo mundo perceba ele, veja as qualidades, veja o reconhecimento. Então, ele está muito ainda narcisista, ele está se olhando e quer que todo mundo esteja ali olhando para ele e reconhecendo ali as qualidades dele, né? Tem um livro que é Ele se acha o dono do universo. Você já leu esse livro? Então, eu comprei esse livro porque eu achava que tinha algumas pessoas em volta de mim muito narcisistas. Então, eu queria
aprender a lidar com elas. Eu acabei de ler o livro me achando narcisista, entendeu? É muito bom esse livro. Qual que é o nome? Vale a pena. Ele se acha o dono do universo, uma coisa assim. O centro do universo. Vou procurar. Achei interessante, né? Porque ele se acha o centro do universo. Muito achei bom. Interessante essa questão, porque a gente não tem a tendência de pensar que o tímido é narcisista. Nunca tinha feito essa leitura. E é interessante, bem legal mesmo. Acho que agrega bastante, né? Para a gente ampliar a visão em cima do tímido. Tem muitas possibilidades, né? Numa pessoa que está em silêncio, que está escondidinha, né? Ele disfarça bem, né? Você viu? Porque todo mundo... Porque geralmente quando eu falo, assim, quando eu apresentei meu primeiro artigo, eu falo, nossa, Kátia, tem certeza que é isso mesmo? Eu falei, não, é isso mesmo. Eu gostaria que ela ampliasse aqui na sexta linha de baixo para cima, o excesso de percepção de si mesmo. Tá, porque aqui o tímido em geral ele fica muito percebendo as suas reações, então por isso que tem essa questão que ele não olha muito o outro, né? Então ele está vendo se de repente ele está com taquicardia, se ele está com sudorese, se ele está ali se sentindo mal, se ele está ansioso, tudo ele está percebendo. Então por isso que ele esquece do outro, né? De interagir, ver se de repente o outro está precisando de uma assistência, né? Por isso que é a questão que foi perguntada até das dificuldades datares, né? Porque ele está tão centrado ali nas suas percepções, e daí ele começa a pensar, as pessoas estão percebendo que eu estou nervosa, que minha voz está assim, que não sei o quê. Então o foco é todo nele. Então por isso esse excesso. Você acha que ele tem um conhecimento a respeito dessa questão, assim, de maneira clara, com autodiscernimento? Para o tímido, você diz? Hã? Não entendi. Por exemplo, a percepção de si mesmo. Ele entende a situação dele, você entende que o fato dele se perceber, ele está fazendo isso, mas com discernimento, com entendimento? Eu acho que talvez não a grande maioria. Porque tem até um livro de timidez que fala assim, que normalmente quando as pessoas vão se apresentar em público, elas vão sentir, sei lá, um leve desconforto, vai dar um pouco de taquicardia. Normalmente, a pessoa que não é tímida vai pensar, isso é o começo, quando eu começar a falar, vai estar tudo tranquilo. Só que o tímido não, ele começa, nossa, estou com taquicardia, estou suando, está me dando rubor, todo mundo vai me olhar. Isso começa a aumentar e potencializar. Então, a percepção é física, de sensações físicas que ele percebe. Também de insegurança, de pensar do medo do julgamento das pessoas. Eu vou dizer alguma coisa, eu vou cair aqui, eu vou começar a tremer. Então, isso vai exacerbando. Ao invés de pensar assim, não, isso é normal, todo mundo tem. Mas tem um item aqui, olha, na quarta linha de baixo para cima, na página 7, a distorção cognitiva favorecendo a manutenção da timidez. Eu acho que tem que fazer o contraponto entre essas duas questões. A distorção cognitiva que ele tem de si mesmo, né? E esse autoconhecimento dele mesmo. Quer dizer, ele pensa que tem um autoconhecimento dele mesmo e que se conhece, mas ele fica preso naquela coisa ali e tem uma distorção sobre ele mesmo, né? Uma autoimagem meio distorcida também. Tem. Né? Da questão das distorções, daí ele começa só a focar no negativo, ele é às vezes um pouco catastrófico, uma coisa pequena ali que acontece, ele transforma aquilo em algo muito grande, assim. Então, realmente tem essas distorções. Mas e a questão emocional também. Mas eu penso que o tímido, por ser muito quieto e olhar muito para si e se proteger muito, ele conhece muita coisa de si mesmo. Eu acho que tem uma mistura aí, entendeu? Ele se conhece muito, mas ao mesmo tempo que ele se conhece muito, ele exagera na dose. Então, eu acho que tem uma mistura entre essas duas coisas. Eu não sei, no meu entendimento, assim, para a pessoa, ela o conhecimento dela, talvez assim, ela tenha a percepção das sensações, das coisas, mas ela não tem assim uma lucidez com relação a tudo isso. Porque no momento em que você entende alguma coisa a respeito de você mesmo, você amplia esse conhecimento
e você começa a se livrar da situação, você Mais entendeu? ou menos, né? Mais ou menos, porque a timidez é duro para você se livrar. É duro. A repressão é muito dura também. É uma coisa que ela funciona uma máquina antes de você agir. Eu acho que não é uma coisa que você vai resolver de uma hora para outra. Não é. Realmente não é. Eu estou falando isso porque eu também fui muito tímida. Você entendeu? Então, eu enfrentei várias situações de dificuldade, mesmo profissional. Você entende? Em que eu tinha que me expor e a coisa, eu tremia, eu batia, meu joelho batia um no outro, assim, tremia. Você entendeu? É um tímido corajoso, né? Mas não pode ser tímido covarde. Enfrentava a situação, você entendeu? Eu também sou tímida corajosa. E aí, a partir do momento que eu tive compreensão de uma série de coisas, isso passou a ser uma coisa assim... eu deixei de ter aquela preocupação, aquele medo de julgamento, aquelas... Não, você entendeu? Mas sabe o que eu penso? Assim, eu vi no verbete dela, na definição, o sentimento de culpa. O tímido, às vezes, tem muito sentimento de culpa pelo que acontece em volta. Então, eu penso, é uma hipótese minha, que muitas vezes o tímido, o introvertido, ele conheça um pouco mais de si do que aquele extremamente extrovertido, aquele que só olha para fora, entendeu? Só que tanto um quanto o outro ainda não está na medida, porque a medida certa é ficar na média, né? Então, entendeu? Porque eu acho assim, o tímido olha muito para si. Se ele olha muito para si, ele conhece alguma coisa de si mesmo. E o outro extrovertido demais, aquele que só vive no oba-oba, assim, né? Ele não olha para si em momento nenhum, ele tem uma dificuldade de se enxergar, de fazer uma autocrítica, não tem autocrítica nenhuma. Enquanto o tímido tem uma autocrítica exacerbadíssima, e contra si. Uma vez o professor Valdo falou para mim que eu tinha como é que chama aquilo? O desconfiômetro, que eu tinha o desconfiômetro voltada contra mim. E o tímido tem isso, o desconfiômetro é voltada contra ele, entendeu? Certo. E aí o extrovertido em excesso, ele tem o desconfiômetro voltado para o outro, entendeu? Então, eu penso que essa coisa de conhecer melhor a si, não é o melhor em qualidade, mas ele se conhece mais do que o outro. Assim, é claro, cada caso é um caso, né? A gente está falando em tese, assim. Mas é olhar para si e olhar para o outro. Se você olha para si, você se conhece, teoricamente, mais do que quando você olha para o outro. Entendeu? Daí é o que ela falou também. Por exemplo, à medida que ele olha para si, ele não vê o outro, né? Pois é. Mas aí fica distorcido, entendeu? É tudo emaranhado, né? Talvez ele tenha... Ele consegue se olhar, se conhecer, mas talvez não a profundidade, né? Mas se olha. E o outro, às vezes, não se olha. Mas isso é tudo relativo, né, gente? Cada caso é um caso, né? E também eu estava pensando aqui em relação à superação, não necessariamente você conhecer o Trafar vai fazer você superar o Trafar. Você tem que, daí, começar a olhar para o Trafor, né? E nessa questão, até queria perguntar para a Kátia, assim, se você, no teu caso, né, como que foi a superação? Se você percebe que foi um traço que você chegou a um ponto de virada de mesa, né? Ou isso ainda faz parte, digamos assim, do temperamento. Então, você vai superando em níveis, mas ele ainda é o temperamento. Esse temperamento é mais difícil, né? Ou não, é um traço que você consegue romper ele. Né? Assim, quando eu fiz esse artigo e eu me propus, então, a entender um pouco mais minha timidez, uma das técnicas que eu coloquei foi a técnica da docência conscienciológica, né? Por quê? Porque eu percebi o meu nível de egoísmo e como superar isso, né? Então, me expor ali, assistir as outras consciências, observar ali todo mundo, né? Então, eu acho que isso me ajudou bastante, essa questão da docência conscienciológica, a questão de apresentar um artigo em seminário, o verbete. Então, eu acho que assim, foi a partir do momento, porque antes o que eu fazia, as técnicas da Socin eu usava pelo resultado, né? Eu tinha ali a timidez, então o teatro me ajudou um pouco, a dança me ajudou um pouco.
mas não tinha entendido ainda os meus mecanismos mais internos. Então, eu não sabia que eu, por exemplo, eu tinha vaidade, que eu tinha orgulho e essas outras coisitas mais. Então, assim, a partir do momento que eu comecei, então, a perceber que tinha coisas mais intraconscienciais, e aí eu comecei, então, a me expor, ver que eu não ia morrer se alguém me julgasse, né, se ia me desse branco. Então, isso foi me ajudando bastante. Então, mas, assim, tem alguns momentos que eu fico tímida? Tem. Por exemplo, às vezes, quando eu tenho que fazer alguma exposição, me dá aqueles 5 minutos assim, de um pouco de sintomas ali, e aí depois eu vou mais tranquilo. Mas o que eu percebo é que agora eu não deixo de fazer as coisas. Porque antes, por exemplo, apresentar um verbete, não. De jeito nenhum eu teria feito isso. Ou dar aula. Igual lembrando, eu tinha falado que eu fugia de seminários. Então, comecei a dar aula e em geral, eu não me deixo mais levar pelo medo, né? Então, se tiver que fazer uma coisa e isso for desafiante, eu acabo fazendo, mesmo que a princípio vai me dar um pouco ali de frio na barriga. Eu tenho uma técnica que é muito boa, que é a técnica de passar ridículo. Ah, é? Né? Essa técnica é infalível para quem tem timidez. Porque o medo maior do tímido é passar ridículo. É passar ridículo, então passa logo o ridículo, que aí fica livre. Escancara tudo. Eu só queria assim, acrescentar que parece que, da maneira como a Kátia está colocando, ela foi, em princípio, ela foi perdendo a timidez com ela mesma. Porque parece que há um grau, para o tímido, há um grau de timidez consigo mesmo, mesmo nas percepções dele. Por isso que às vezes ele distorce a interpretação, interpreta de outra maneira. Mas na medida que vai perdendo essa timidez consigo mesmo, ele abre para desconfigurar todo aquele contexto que ele interpretava dele e abrindo para o entendimento maior dele mesmo e do outro, né? Não sei se acontece isso mesmo. Eu acho que foi mais um desfoque um pouco do eu interior aqui e começar a perceber as outras pessoas, a perceber a importância da exposição, da interação ali e entender realmente esses mecanismos que estavam embaixo, que me mantinha aí nesses ganhos secundários, essa zona de conforto, porque em Parece geral... que abriu um espaço, né? Você foi perdendo a timidez consigo, abre um espaço, você se vê de uma maneira mais clara, mais real, e nessa sua realidade, então, você começa a atuar de maneira mais sincera consigo mesmo. De maneira mais autêntica, né? Bem? Aí. Kátia, eu queria colocar a minha experiência. Tá funcionando o microfone? Tá. Eu sou psiquiatra, né? Então, na Opa, que experiência bom, do né? dia a dia, a gente observa o seguinte, que quando o tímido, né, que é um traço forte da personalidade, chega a ficar muito forte, né, realmente atrapalha a pessoa a tocar a vida. São quadros tristes. Eu, por exemplo, tenho um exemplo de pessoas que abandonaram o curso superior porque eles não suportam ser observados. Eu tenho exemplo de estudantes de medicina, de advogados que largaram a profissão, né? Então, o que eu queria colocar é assim, que quando a timidez chega a tal ponto de atrapalhar a pessoa a tocar a vida, o tanto que a medicação é útil, né? Porque o mecanismo ele é muito mais profundo do que a autoobservação, porque por mais que eu tente me autoobservar, a coisa é a nível inconsciente. Então, parece que é inacreditável para a gente observar um tímido e entender que ele não consegue observar de outra forma. É como se ele tivesse um óculos sujo, ele não consegue ver. Então, aí a terapia entra, né, ajudando. E eu acredito que a consciência-terapia, né, seria uma arma muito poderosa diante do processo. E o tanto que o medicamento remenda, né, o tanto que o medicamento ajuda. Agora, o triste, né, o que é de assustar, é a gente observar no consultório, o paciente buscar a receitinha e não sair do lugar.
né? Ele não sai do lugar. Ou quando sai, ele vai para o setting terapêutico, mas ele não consegue, né? Então, o sofrimento, a gente como profissional está vendo a pessoa ir para o abismo, e ele está no remedinho, e fica anos e não sai dessa história, e realmente vai ficando cada vez mais grave, a ponto de suicidar. Então, nós temos, na prática da psiquiatria, doenças comórbidas. Então, por exemplo, vamos supor que chega uma pessoa depressiva, e se você não tiver cuidado de investigar se tem mais alguma coisa, né? Porque hoje a medicina trata sintomas, né? Por exemplo, se com depressão, você vai trabalhar a depressão e não busca os sintomas comórbidos. E a pessoa, às vezes, tem uma fobia social, né? Que a fobia social é a patologia da timidez que atrapalha a pessoa a tocar a vida, chama fobia social. Então, às vezes, tem uma fobia social por trás que não foi trabalhada. E aí aquele caso fica arrastando e não evolui, né? Pois é, mas... Então, interessantíssimo. Daí que entra a conscienciologia para explicar, né? Que a consciência Exatamente. Que é o que tem que ter o domínio. É doloroso, viu? Você vejam bem, a minha situação, né? Que eu estou na conscienciologia tem pouco tempo. Mas, assim, o tanto que a gente sofre. E outra coisa, tomar muito cuidado no tato da informação sobre a multidimensionalidade, Não estou nem dizendo. Não aceitam. Não estou nem dizendo sobre a multidimensionalidade. Eu estou dizendo do poder que a consciência tem. Sim. Sobre o comando da própria vida. Sim, e a gente está ali vendo a conscienciologia. pessoa ir para o abismo e não pode tocar naquele assunto e tal. É difícil, viu? Parabéns, Kátia, pelo verbete seu. Obrigada. Só falando aqui, que eu coloquei aqui o crescendo nosográfico, timidez, fobia social e síndrome do pânico. Já colocou, né? Oi, Kátia. Então, eu gostaria de comentar com você uma coisa que você falou agora há pouco também das zonas de conforto, né? Que muitas vezes é melhor aquela zona de conforto você não se expor, né, do que você, por exemplo, colocar a tua ideia, principalmente quando você vai contra algum contexto, que aí todo mundo vai, né, cair matando em cima de você. Então, é melhor, você já sabe disso, você fica, se retrai, né? Também é uma zona de conforto, porque aí você não pode, você não faz alguma assistência que até mesmo você se colocando, se posicionando, você faria, né? E aí eu ia te perguntar duas coisas. O que você, se você fala aqui no teu verbete sobre assédio, com relação ao assédio que faz a pessoa se fechar nisso. E a outra pergunta seria ali na página 10, com relação ao controle, no item 6. Do assédio eu coloquei, mas agora eu não estou... Peraí. Você coloca na parafatologia algumas coisas assim. Aqui, um rótulo do time gerando autoassédio. Uma deles... Mas essa questão aí da falta de posicionamento é também uma questão que o tímido faz para justamente não ter ali um julgamento da opinião dele, se ele não fala. Então, dentro da intrafisicalidade, em tese, a pessoa não vai saber que você está oposta, digamos, ao argumento que alguém está falando. Então, se você não posiciona, a pessoa não vai rebater o tímido. Então, ele vai ficar ali, às vezes, até pensando ali uma ideia contrária, mas ele não se posiciona, porque ele sabe que se ele não fala, em tese, a outra pessoa não vai saber, a não ser que a pessoa tenha um parapsiquismo ali para entender. E a outra coisa que você queria? Eu ia comentar com você a respeito do item 6 ali na página 10, do controle, que você fala, né, dos 27 padrões. 6. Tá. Essa questão aqui do controle, como o tímido tem essa questão de achar que tudo tem que dar certo, então ele tem medo de errar, tem medo do julgamento, então ele quer controlar tudo. Então ele quer controlar os seus pensamentos, quer controlar seus sentimentos, suas emoções, quer controlar os locais. Por exemplo, ele vai apresentar ou vai numa festa, ele quer ter o controle ali de tudo, porque nada sai do script e ele consiga ali manter aquele equilíbrio que ele acha que vai ter. Então ele faz até uma questão da ruminação, vou chegar, eu vou conversar com pessoa, eu vou fazer isso aqui, não sei o quê. E aí, se alguma coisa sai do script, que normalmente sai, né?
Então, isso gera ali uma crise para o tímido. Então, ele tem esse traço de buscar o controle aí das situações, mas a gente sabe que isso não é possível, né? Aí ele sofre dobrado. Acabou? O que eu ia colocar, você falou sobre a técnica do ridículo, né? Os cursos de oratória utilizam bastante isso. E a questão da timidez é o autoenfrentamento, você se colocar, você se expor, você não ter medo de errar, de nada, né? Eu achei a Kátia já falou, mas eu queria assim reforçar, porque normalmente o tímido, às vezes você não sabe como sair da situação. E, na verdade, você tem que se expor mesmo, tem que falar. Tem que, você entende? Ela falou, mas é isso. O maior medo do tímido é passar ridículo. Tem umas perguntas aqui, 3 perguntas da Polônia para você. Então, professora Kátia, Estrangeirismologia, página 7, segunda linha. Poderia expandir o Developing the Strong Profile? Ah, tá. Porque, assim, embora o tímido ele tenha essa postura e, aparentemente, se você olhar, você vai pensar que ele é uma pessoa equilibrada, que ela não vai estar mostrando ali as emoções, porque o que normalmente você vê, né? Quando uma pessoa está com a emoção mais alterada, você pensa, a pessoa não é equilibrada, né? Mas se a pessoa está ali quietinha, numa boa, você vai pensar, a pessoa ela é equilibrada. Então, dá uma falsa percepção. Então, esse desenvolvimento aí de um forte, digamos, perfil, é para ela buscar essa autoconfiança, essa autoestima, para que ela também consiga interagir e manter isso, né? Não é questão de reprimir tudo para passar aquela postura de calma, que está ok, não se abala com nada e tudo mais, né? É justamente o contrário, né? Na neossinapsologia, página 8, primeira linha, poderia falar sobre os bagulhos autopensênicos dificultando a formação de neossinapses para a vivência da interação social? Então, isso daqui é justamente a questão da pessoa, ela está sempre alimentando aqueles pensenes mais patológicos em relação à interação dela, né? Por exemplo, quando eu precisava, porque eu tinha mais a questão da timidez, mais da exposição e da apresentação. Então, quando eu tinha que me expor, por exemplo, em algum curso e tudo mais, eu começava a ter os mesmos pensamentos que eu tinha, né? Então, eu ficava pensando, eu vou fazer a pergunta. Não, mas essa pergunta é muito ridícula. Não, mas o que vão pensar de mim? E aí você fica naquele diálogo mental e isso dificulta de você interagir ali com as pessoas, de interagir com as questões que são debatidas, de repente aquela sua pergunta poderia ajudar. Então, isso dificulta que a pessoa ela vá buscando essa superação. Em Feminologia, página 9, primeira linha, o que é a prisioneira do guarda interior? Prisioneiro do guarda interior. Esse daqui é assim, porque o tímido, se ele for ver, não tem ninguém falando para ele ficar reprimido, para ele não interagir, para ele não falar, para ele não posicionar. O que acontece? É ele mesmo. Então, ele é, ao mesmo tempo, ali, o prisioneiro do seu próprio guarda. Então, ele cria aquela vigilância. Não, você não pode falar isso. Não, peraí, ali não. Se você falar, o que as pessoas vão pensar? Então, é a pessoa com ela mesma. Não tem uma pessoa externa falando. Então, ele acaba sendo prisioneiro do seu próprio guarda. Agora, as 2 perguntas agora vêm da Alemanha para você. Polônia, Alemanha, tá bom. A verba etógrafa, pode existir o falso conceito entre com sim inquieta e com sim tímida? Ou esses 2 conceitos são, no fundo, a mesma coisa? Não, acho que não. A quieta, ele pode ser neutro. Uma pessoa ela pode estar quieta pelo momento, por uma reflexão. E o tímido, ele tem esse conflito aí interior, né? Dele estar querendo interagir e não consegue. Que é diferente, digamos, em algum momento a gente fica com a consciência inquieta, né? Mas tem um livro que eu acho que é O Poder dos Quietos, e a autora ela acaba misturando tudo. Então, a questão da timidez e da introversão, né? Principalmente que isso confunde bastante, porque o introvertido, ele não tem essa questão, esse conflito íntimo
Se ele quiser interagir, ele interage. Se ele quiser apresentar, ele apresenta, normalmente em multidão. Só que ele prefere ficar com ele mesmo, ele prefere ler um livro do que ir numa festa. Mas ele não teria nenhum problema de ir na festa. Tímido não, ele quer ir na festa, mas ele não consegue chegar na festa. Esse que é o problema. E aí a pessoa fica naquele conflito, naquele sofrimento, e aí não acaba sofrendo. Eu acho que o quieto não, vai depender aí. E ao mesmo tempo o tímido ele é quieto, muito para proteger a imagem dele. A grande diferença é o conflito íntimo, né? O quieto, por exemplo, a tendência da evolução é a gente cada vez ficar mais quieto, né? Até o ponto de virar anônimo. Você quer a quietude maior do que virar anônimo? Né? Então, quanto mais sábio você é, menos você fala, mais você ouve, mais você joga energia, resolve a coisa sem falar muito. Então, a tendência da gente é ficar cada vez mais quieto. Né? Mas sem nenhum tipo de conflito. Numa boa. Numa boa, por dentro e por fora. Né? É isso. Em Terapeuticologia, página 10, item 12, domínio energético, pelo menos no meu caso, foi o principal ponto para a mudança da timidez para a fluência da comunicação. Poderia comentar? Essa pessoa da Alemanha é homem. Essa questão do domínio energético, eu pensei justamente porque essa questão dos pensamentos, né? Então, eu ficava muito pensando nesses ralos mentais, do que eu faria, do que a pessoa faria, de como que eu agiria. Então, isso demanda muita energia, né? Você, às vezes, ficava no final do dia cansada de tanto pensar, né? Então, eu vi que, até mesmo quando você está buscando uma autossuperação, você precisa ter um domínio energético ali para te dar uma sustentabilidade energética, né? Então, isso foi bem importante para eu conseguir aí essa superação. Então, acho que ele é essencial. Professora Kátia, Conscienciometria, página 10, poderia comentar o item 19 para a genética? Essa questão aqui é para a pessoa procurar investigar ou pesquisar aí se essa timidez ela é dessa vida ou se de repente ela é aí de outras vidas, né? Então, de repente ela pode ter aí, já trazendo esse traço aí de outras vidas, então de repente isso vai ser mais difícil dela estar superando, ou de repente é algo que, digamos, ela fez muitas coisas aí erradas aí no passado com as exposições orais e de repente agora ela está aí buscando ser escondida e ela tem aí esse trauma aí do julgamento, da crítica, das heterocríticas. E cada um precisa investigar aí no seu contexto pessoal. Professora Kátia, que comportamentos dos pais podem contribuir para desencadear uma timidez no filho? Que comportamento deles poderia facilitar a profilaxia dessa condição? Esse daí eu coloquei nessa questão aqui da conscienciometria, no número 16, mesologia, né? Então, por exemplo, pais que acabam fazendo muita repressão da criança, não deixa ela estar expressando as suas emoções, as suas ideias, ela acaba criando ali na criança aquele comportamento de sempre estar reprimindo. Ou pais, então, que sempre estão super protegendo a criança. Então, aconteceu alguma coisa, o filho vai lá para o pai e aí o pai resolve. Porque daí, em geral, ele passa o contexto de que precisa de uma outra pessoa para estar resolvendo e a criança não consegue lidar. E, às vezes, ela leva isso na vida adulta e acaba dificultando. Tem esse livro aqui que eu acho bem interessante, que ele é Vencendo a Timidez, e ele trata justamente da questão dos pais com as crianças, né? Então, ele faz uma abordagem bem interessante de como você pode estar ajudando o filho a estar vencendo a timidez. Então, alguns pais, por exemplo, quando ele vê uma criança tímida, ou ele deixa a criança ali agarrada, por exemplo, numa festa o tempo todo, tentando proteger, ou então ele fala assim, vai lá e te vira, né? E aí a proposta desse pesquisador é que o pai, então, ele começa a fazer aos poucos a criança ir se desenvolvendo. Então, por exemplo,
Ele traz que o tímido ele tem digamos, uma fase mais lenta para a interação. Então, se, digamos, no primeiro momento a criança não consegue, daí fica com ela, daí começa a perguntar, você não quer ir lá com seus amiguinhos? E começa, então vamos lá junto, vamos brincar junto. Então, fazer essa aproximação devagar com a criança, não simplesmente agarrar ali, ou do tipo, vai resolver sozinho. Porque muitos pais também têm a ideia de que quando ela crescer, a timidez vai ser resolvida. Mas se não cultivar desde pequeno, né, não vai crescer com problema. Nessa linha, professora Kátia, eu queria que você falasse um pouco sobre a cultura oriental, se até que ponto que a mesologia, a cultura oriental, reforça ou não essa questão da timidez. Eu coloquei até aqui nas mimeses culturais e acho que em outro local. Bom, a cultura oriental, tipicamente, ela tem essa questão aí da repressão, de se controlar, não apresentar muitas emoções, né? Então, até foi feita uma pesquisa, né, de culturas e viu que a população dos países que tem mais tímidos é no Oriente, então, chineses, japoneses, né? E aí a cultura que tem, assim, que dá mais liberdade para a criança desde a infância é em Israel, então tem menos tímidos lá. Mas, tipicamente, você vê que o japonês fala até 880, a pessoa é totalmente extrovertida ou ela é bem mais fechada. Mas, realmente, a educação oriental japonesa, que eu posso falar, ela tem essa questão de ficar mais controlado, não falar, ficar quietinho, não sei o quê. E tem também a questão da autocobrança muito forte, né? Levando até o suicídio e expectativa. O índice de suicídio juvenil lá é muito alto no Japão. É bem forte essa questão, né, de você ter as melhores notas, ser o bom, se não é bom, então... Se não é o melhor, não adianta, não é esquece. Bom, né? Tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor, então, aí você vai ter que ser fadado ao que eles consideram ali para aquela pessoa que não conseguiu. E aí é uma questão de honra, né? Se um filho perde, por exemplo, não passa no vestibular, é uma desonra para a família. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Então, às vezes, o jovem não aguenta isso e suicida. Não tem o suporte da família. E aí, todo mundo, a sociedade toda acaba enxergando, então a pessoa muitas vezes acaba se suicidando, né? Infelizmente. Tá ligado? Parabéns pelo verbete. Vou falar aqui quase que o nosso verbete, porque eu me identifiquei totalmente com ele. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, na página 10, exemplologia. Porque assim você coloca a questão da timidez crônica e da timidez situacional. E eu vivenciei a timidez crônica, né? E olhando aqui agora, eu consegui identificar que eu ainda me encontro na timidez situacional, né? Então você vê assim uma transição nisso e o que marca isso de você ainda manter isso para determinadas situações. E falo isso agora como exemplo, porque embora eu já esteja um ano aqui em Foz, né? É a primeira vez que eu consigo enfrentar e fazer uma pergunta na tertúlia. Então, era uma timidez que eu vejo como situacional ainda, entendeu? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Viva o verbete. Que bom. Obrigada, parabéns. Assim, pode ser realmente uma transição, né, de fase, mas a timidez crônica realmente é que até outra pessoa falou, né? Acaba afetando todos os setores da vida dela, né? Social, trabalho, na escola, na casa. E aí, de repente, ela vai conseguindo superar e aí passa por uma situacional. Eu acho que aí a pessoa ela vai precisar investigar ali, por exemplo, naquele situação X que ela ainda está tímida, o que está mais embaixo, né? Quais são os mecanismos intraconscienciais que ainda faz com que ela tenha ali algum medo, ou que tipo de medo ela tem ali, né? Porque, por exemplo, de repente está aqui fazendo uma pergunta, não estou falando que é o seu caso, mas só para a gente ter aí um exemplo, a pessoa pode pensar, será que eu vou fazer uma pergunta
E aí todo mundo vai saber que eu fiz aquela pergunta e de repente eu acho que é básica, será que é básica mesmo? E se de repente eu já devia saber isso? Aí então ela vai começar a investigar, afinal, o que está pegando ali, para ela não estar fazendo uma pergunta que é transmitida online, todo mundo vai estar vendo, não só aqui o pessoal da Conscienciologia, mas está aberto para qualquer outro tipo, né, de pessoa que não acessa a Conscienciologia ou que não frequenta, e aí você fala assim, nossa, eu vi você ali naquele vídeo, você falou isso, não sei, aí a pessoa vai ter que buscar investigar ali o que realmente está mais intraconsciencial. Vou dar um exemplo para você ver como é que você pode fazer. A gente começou com a mini tertúlia, ainda lá naquele salão verde lá do restaurante, que agora nem é mais verde, né? E na época, eu estou falando isso logo no início que a gente chegou aqui, né? Eu cheguei aqui em 2001, não tinha muita gente aqui ainda. E aí o professor Valdo, lá por 2003, já começou a fazer lá a mini tertúlia, e eu não perguntava nada. Aí uma amiga minha me chamou mais uma pessoa, a gente assinou um contrato entre nós três, que todo dia a gente ia fazer uma pergunta. Então foi assinado um contrato entre nós três, a gente assinou o contrato, todo dia a gente tinha que fazer uma pergunta. E aí a gente desenrolou a língua, aquilo que você falou. Entendeu? Mas assim, então, de repente, você pode fazer alguma coisa com... conversar com outras pessoas, ir em grupo, né? No caso, a gente formou um grupo de 3. O que chama atenção... Eu tenho esse contrato até hoje. O que chama atenção realmente é essa questão, ela colocou, né, como situacional. Então, assim, eu vejo que eu tive uma superação, então, em relação à parte profissional, por exemplo. Não, eu comando reunião, eu faço palestras, mas em outras situações, me parece que eu resgato aquilo que eu tive no passado, e me parece que isso toca de novo. Quer dizer, a gente tem a parte de medo, autoimagem, tem tudo isso, mas a impressão que dá é que tem um gatilho ali, que parece que retorna algo que, poxa, você olha e fala racionalmente, isso não me pertence mais, né? Mas isso, em algumas situações, isso volta, né? Então, por que demorou tanto tempo e foi tão difícil para chegar e você pegar e fazer uma pergunta simples? Posso perguntar uma coisa? Você é situacional aqui em Foz e na tertúlia, ou você tem outras situações que você se sente tímido também? Porque aqui tem um complicador que eu acho, que é da intraconsciencialidade. A gente tem uma vontade muito grande da gente desenvolver a nossa evolução, né? E assim, a gente fica inibida com a gente mesmo, com a intraconsciencialidade da gente. Então aqui, eu penso que aqui é mais complexa, a coisa é mais complexa aqui do que em outros locais. Por exemplo, eu sei que você, na sua vida profissional, você faz, acontece. Eu, quando cheguei aqui, eu cheguei aposentada na Universidade Federal Fluminense, eu dava aula lá à vontade. Entendeu? Chegou aqui, eu precisei assinar um contrato para desenrolar a língua. Entendeu? Então, assim, eu acho que aqui é uma questão assim, de intraconsciencialidade, que a gente fica tão absorta na questão de querer sair daquele estado consciencial que a gente está, que a timidez pode pegar a gente. É óbvio que a gente tem coisas para trás da timidez que a gente vence na sociedade de modo geral e que, às vezes, tem situações que você ainda se encontra tímida, mas eu acho que aqui na Conscienciologia, eu penso que é a intraconsciencialidade da gente. É uma... Fundar, né? Eu acho que é muito importante isso, exato. Mas obrigada. Mas assim, agora lembrando um exemplo, quando eu vim aqui, apresentei o artigo, e aí realmente eu não fazia perguntas também. Eu me lembro de você quando você chegou aqui. E aí eu pensava assim, nossa, todo mundo vai me olhar ali, ainda lá vai estar na internet e tudo mais. Então, assim, mas aí investigando o que realmente pegou, assim, eu acho a questão de saber que não só aqui para as pessoas que estão aqui, mas para todo mundo que está e vai ficar registrado ali. Então, aí, isso me deu um certo medo ali, aí eu não fazia. Não, mas você sabe, assim, tirando agora da experiência pessoal da minha intraconsciencialidade, eu cheguei aqui em 2001, antes desse boom, assim, das pessoas chegarem.
Então, quando eu vi algumas pessoas, eu vim do Rio de Janeiro, então, algumas pessoas do Rio de Janeiro que eram assim, eu considerava assim, bambambam dos bambambãs, chegavam aqui e se inibiam no início, entendeu? Porque aqui é um holopensene muito forte, você entra num bolsão muito forte, as pessoas não eram inibidas, mas ficavam por um período um pouco inibidas, até que começava a se entrosar e a afastar. Isso eu via, sabe? Eu observava. Eu falei, gente, a fulana lá no Rio era tão dona da situação, e aqui eu via uma certa timidez. Não era que a pessoa fosse tímida, mas assim, a entrada nesse bolsão exige da gente uma introspecção para depois sair de uma forma mais equilibrada. É a minha sensação, sabe? De observar as pessoas. Ver se não é isso também. Né? Porque é aquela coisa do quieto, está ainda processando as coisas, ainda para fazer a extroversão dele. Não necessariamente que a pessoa é tímida ali. Né? Eu acho que tem ali, né? Uma situação. Porque o ambiente aqui, a força holopensênica daqui é bem forte. Eu até coloco aqui no número 11, né, da página 10, a questão do holopensene, que aí a pessoa ela pode observar se de repente alguns contextos, alguns locais, dependendo do holopensene, ela tem uma postura mais ou menos mais tímida. Né? E o holopensene, a forma holopensênica é uma coisa muito séria. É uma pressão muito forte, né? Mas eu lembrei que você falou aí de combinar 3, eu fiz isso no meu primeiro ECP2. Porque daí eu queria fazer uma pergunta para o Ficom, aí eu vi lá naquela parte do coffee break, eu falei assim, eu vou perguntar ele ali, só eu e ele, né, vai ser muito mais fácil. Aí eu estava com 2 amigos, daí a gente falou assim, não, pergunta lá no campo, para todo mundo ouvir, não sei o quê. E aí a gente combinou, falei assim, tá bom, eu pergunto, mas aí você pergunta, daí o outro vai perguntar também. E aí quando a gente entrou, aí eu peguei o microfone, daí ele já levantou a mão e o outro levantou a mão para perguntar. Não é bom assim? Então, é uma estratégia que a gente usa de grupo para poder vencer a timidez ou o calado da gente, sei lá, alguma coisa que seja. Vou dar um avanço aqui, depois eu passo para você, tá? Professora Kátia, Pensenologia, página 7, penúltima linha, poderia relacionar a rigidez pensênica e a ruminação pensênica com o tema do verbete? A rigidez pensênica é no sentido da pessoa, ela está sempre aqueles pensamentos que vai estar reforçando cada vez mais a timidez, né? Então, ela está... por exemplo, ela sempre está focada nos julgamentos, sempre pensando no que as pessoas vão estar falando dela, sempre pensando ali na atuação dela, nas exposições, ou se de repente o que ela vai fazer. Então ela fica numa rigidez pensando, então ela não tem uma abertura para o novo, ela não tem essa flexibilidade. E a ruminação, então ela está o tempo todo, embora ela está ali quietinha e as pessoas observem ela ali aparentemente quieta, ela está com a ruminação ali o tempo todo, né? Então é um falso equilíbrio, né? É um pensamento sem fruto, né? Não tem fruto. Isso, e acaba reforçando cada vez mais a timidez, né? Em Fatologia, página 7, nona linha, gostaria que discorresse a respeito das expectativas inadequadas dos pais sobre o comportamento social do filho. Até esse livro ele é bem interessante porque ele fala justamente isso, né? Porque às vezes os pais, quando os filhos nascem, eles têm uma expectativa, que o filho tenha sucesso, que ele fique rico e constitua a família, né? Ele fala que para o pai, quando ele vê um filho tímido, ele tem uma expectativa que o filho ele vá superando aquilo conforme ele vai crescendo. Então, ele fica esperando. Então, ele não faz aquele movimento de ajudar a criança a superar e ele aguarda. Então, ele fica naquela expectativa, não, quando meu filho crescer, ele vai ser bem relacionado, ele vai estar falante e tudo mais, extrovertido. Então, ele cria aquela falsa expectativa e embora a criança ela acaba sentindo isso, né? Ela acaba sentindo aquela pressão. Então a criança já tem dificuldade de superar, e ainda tem aquela expectativa do pai, e às vezes o pai fica cobrando. Eu acho que esse filme aqui ele traz um pouco isso, né? Não sei se você já assistiu. Esse filme é muito bom. Muito bom, né? Porque daí num trecho do filme
um discurso do rei. O rei, ele vê que o filho tem problema para fazer o discurso, e ele fala assim, seja homem, faça isso, não sei o quê, e fala super bravo, autoritário. Mas isso não vai ajudar, vai piorar a situação. Então, ele vai fazer o discurso, ele gagueja completamente. Não consegue. Muito bom esse filme. Tudo bem, então? Vamos passar para frente, então? Na fatologia, página 7, sétima linha, de baixo para cima, poderia aprofundar a internalização de heterocrítica sem análise lúcida? Essa questão é quando, por exemplo, alguém faz algum tipo de heterocrítica para o tímido, e aí ele nem pensa se aquela heterocrítica ela tem fundamento, se ele pode aproveitar alguma coisa. Ele pega aquilo e já internaliza e já acha que é realmente aquilo. Então, isso acaba até sendo difícil para ele buscar essa autovalorização, né? Então, como ele está buscando o referencial, ele é externo, então qualquer crítica que vem, ele já acha que é a verdade absoluta. Então, ele fica muito frágil nisso, né? Agora tem a pergunta que complementa isso. Na fatologia, página 7, quinta linha de baixo para cima. O que se pode falar sobre a autocriticidade exagerada e a autocobrança excessiva? Essa questão da criticidade exagerada, né? Como ele tem esse perfil, esse trafar do perfeccionismo, então ele acaba criticando muito ali a sua conduta, as suas ações, a sua postura. E se alguma coisa não dá certo ali porque ele primeiro, antes de fazer, por exemplo, uma apresentação, ele tem todo já um enredo de como vai acontecer, né? E aí, se alguma crítica acontece, ou de repente ele está falando para um público e alguém faz uma cara do tipo, nem às vezes é para ele, mas uma cara que não está gostando, ele já começa aí a se criticar, cobrar, falar, nossa, eu não devia ter falado isso, eu devia ter aumentado os meus argumentos, mas aquela pessoa está com aquela cara, então acho que ela não gosta de mim, eu acho que ela está vendo que eu não estou falando certo, e aí isso fica muito excessivo. Né? É engraçado que é paradoxal, né, a atitude do tímido, porque de um lado ele aceita todas as heterocríticas sem fazer autocrítica, de outro ele faz autocrítica exageradamente. Então tem um conflito aí, tem um paradoxo aí que não é resolvível. Não é fácil ser tímido. Não é nem paradoxo, é contradição mesmo, né? Então, a pergunta aqui para a fatologia, página 8, segunda linha. Gostaria que comentasse a respeito dos bloqueios chacrais e o monopólio do cardiochakra. Essa questão é do tímido, porque ele busca muitas vezes, ele tem esse fechadismo consciencial, essa não interação com o outro, então ele sempre procura ter as energias mais próximas a si, então ele não interage, ele acaba buscando a repressão, então isso acaba fazendo esses bloqueios, né? E se você for perceber quando uma pessoa, tímido principalmente, ele vai estar numa exposição oral e numa interação, o cardio dele é o primeiro que vai estar ali com uma taquicardia, né? Então, às vezes ele vai estar tão atento a essa questão emocional exacerbada que ele vai deixar aí a cognição aí a menor, né? Professora Kátia, em pensenologia, página 7, penúltima linha, poderia relacionar a rigidez pensênica e a... Não, isso aqui a gente já... Acho que está repetido, então, peraí. Repetido. Desculpa, está repetida a folha, eu não vi. Página 20, professora Kátia, patologia, página 8, segunda linha. Gostaria que esclarecesse a palavra não decodificada como rejeição ou fracasso. Nesse caso aqui é a questão de como o tímido ele tem essa questão do medo da rejeição, o medo do fracasso. Então, digamos que ele vai partir para uma ação. Digamos aquele caso lá do relacionamento amoroso, né? Ele vai chegar numa pessoa e convidar para sair. Se a outra pessoa falar não, ela vai entender isso como uma rejeição ali da outra pessoa. Não vai pensar, será que a outra pessoa está interessada em outra? Será que a outra pessoa agora não pode? Será que aquela outra pessoa tem outro compromisso? Então, ela escuta o não
ela entende aquilo como uma rejeição pessoal. Então, como ela está sempre sentada sobre si mesma, ela não vai pensar que a outra pessoa tem um motivo diverso para não aceitar, né? Em Fatologia, página 8, penúltima linha, gostaria que falasse sobre a perda do time para a consecução da proexis pela timidez exagerada. Esse, no caso, por exemplo, posso citar aí, digamos, o meu exemplo, né? Eu acabava muitas vezes evitando exposição oral, eu só fazia quando era realmente necessário dentro aí das minhas responsabilidades. Então, de repente, digamos, se eu não tivesse feito aí esse desenvolvimento, essa autossuperação da timidez, por exemplo, eu não seria docente agora. Não estaria aqui também me expondo, né? De repente, isso poderia estar dentro da minha proex. E se eu não buscasse uma superação, só ficasse na timidez, tudo isso acabaria sendo deixado de lado, minha proex estaria aí deixada de lado, e aí, provavelmente, eu ia acabar numa PLEX aí da parafatologia, né? Em Tecnologia, página 8, a terceira linha. Como funciona a técnica do descondicionamento e a técnica dos 15 minutos de espera? Tá, essa técnica do descondicionamento, eu utilizei aí a questão do conhecimento da neurociência, né? Que a gente sabe aí dentro do condicionamento clássico que você, por exemplo, o caso bem clássico do cachorro, né? Quando você apresenta uma carne para um cachorro, ele instantaneamente ele vai começar a salivar. Isso é um incondicionamento, aquele estímulo ali, ele é incondicionado. Mas quando, digamos, o pesquisador ele associa ali um sinalzinho, um bip, alguma coisa, toda vez que apresentar a carne, o cachorro vai começar a salivar, até que um momento ele tira a carne e só dá o sinalzinho e o cachorro começa a salivar. Aí a minha ideia aqui é que, de repente, em algum momento, ou dessa vida, ou de outras vidas, a gente acabou tendo esse tipo de condicionamento. Então, pode ter tido lá, por exemplo, uma exposição oral, aí a pessoa tem aqueles sintomas leves, assim, de taquicardia, transpiração. Aí, de repente, nessa apresentação, teve uma pessoa que deu risada da apresentação dela. E isso daí, aí pode ser aí um condicionamento da situação. Daí ela esqueceu isso e toda vez que ela vai apresentar, ela lembra disso e acaba exacerbando aí. Não, a Pilar está fazendo um sinal para mim, que eu acho que eu entendi, é que muitos de nós, né, por falarmos alguma coisa, a gente foi decapitado, foi enforcado, e isso dá uma timidez, isso gera uma timidez. Mas a gente tem que saber, o descondicionamento é saber que nessa vida a gente pode falar que não vai mais para fogueira, para forca. Vai, já, né? passou, já passou, é passado. E aí a ideia dessa técnica é a pessoa, então, identificar, porque assim, se for de uma outra vida, é mais difícil a gente descobrir, né? Então, buscar identificar, a partir do momento que ela começa a perceber ali a timidez mais um pouco atrapalhando, então ela identificar os pensamentos, as emoções, de repente são tipos de pessoas que estão ali que acabam exacerbando, ou o temperamento de alguma pessoa, de repente uma careta, ou uma cara fechada, aí a pessoa vai ter que fazer uma pesquisa em relação a isso. E a técnica dos 15 minutos de espera é a questão que acabei falando no começo, que normalmente as pessoas não tímidas, quando ela vai expor oralmente, elas podem ter uma leve transpiração, um pouquinho de um frio na barriga que passa. E a ideia é que a pessoa está consciente que se ela vai passando os minutos da exposição oral, isso também passa. Se ela não ficar focada nisso, nos sintomas, no medo, na insegurança, vai passar, ela vai conseguir estar ali expondo tranquilamente. Agora, Kátia, essa técnica dos 15 minutos é uma técnica clássica aqui da Conscienciologia, que o professor Valdo sempre aplica, ele explica para a gente, ajuda a gente a entender, que assim, você marca o encontro com alguém. Se alguém demora mais do que 15 minutos, não se espera mais. E o motivo qual é? É para não entrar no assédio que fez o outro atrasar, para não entrar num ciclo ali de assédio, né, circular ali. Então, essa é a técnica clássica. Aí você está apresentando a técnica
para a exposição. Mas eu acho ótimo, porque se você ficar em 15 minutos ali naquele pânico ali, você acaba ficando assediada mesmo, né? Então, são seus 15 minutos ali, a mais do que 15 de tolerância. Mais do que 15 minutos já gerou assédio, né? Então, esses 15 minutos para você fazer uma respiração, para tranquilizar, né? Dizer, não, isso passa. Eu sei até que você tem menos até do que 15 minutos, eu acabo né? colocando 5 minutos. Você coloca 5 minutos, passa. que de repente para isso é bom mesmo, né? Quanto menos tempo, melhor, né? E aí a pessoa ela vai pesquisando, de repente para ela assim, 1 minuto já passa. Já passa, não, pois vai diminuindo isso. É que tem uma parte também, quando a gente começa a ver a parte na docência, tem uma questão aí que se coloca, principalmente para professores iniciantes, que os 15 minutos iniciais de uma exposição, eles são mais tensos, assim, mais difíceis. Traumáticos. Então, esse período assim, de 15 minutos é mais ou menos conhecido aí dentro do pessoal que faz essa parte de treinamento docente. Então, esses 15 minutos existem mesmo. Tá? Assim, isso é bom saber, né? Então, os 15 minutos a gente está dentro da normalidade. Até aproveitando, já que eu estou com o microfone aqui, uma coisa que me ajudou a fazer a superação, no meu caso, da timidez, foi uma coisa que você mencionou também, que é a prática da docência. Mas, assim, a sugestão era enfrentar esse estresse de exposição, que é um estresse, principalmente para o tímido, uma coisa muito difícil, fazendo aos poucos. Então, vai fazendo uma gradação dessa exposição. Primeiro, apresenta para, por exemplo, que precisa apresentar um trabalho, precisa se expor lá na frente. Tem dificuldade de ir na frente da turma inteira? Apresenta para um colega, apresenta no espelho, apresenta depois para o colega, depois num pequeno grupo, depois vai para a turma, num texto pequeno, depois num texto maior, depois com perguntas, e assim vai, uma exposição gradativa. Faz um debate primeiro, né? Isso, que aí você vai destruindo aos poucos, vai superando esses 15 minutos de exposição mais difíceis iniciais. Né? Até você verificar que você não morre depois dos 15 minutos. E não acontece nada de errado, que as pessoas estão mais interessadas naquilo que você vai falar e não na sua dificuldade de exposição. Tem 2 pessoas, agora eu não sei. Não, eu ia comentar uma coisa, Rosa, mas você acabou falando, né? Que esse traço da timidez, o quanto isso tem a ver com nossas retrovidas. Aí até você falou aí, né? A gente já foi queimado, enforcado, degolado. Muitas vidas, cada um na sua, né? Por causa de falar. E falar coisas certas. O problema é esse, que se fosse falar bobagem, abobrinha, né? Mas não, era falar, lutar pelo que era certo. E aí você traz também na página 10, Kátia, no item 19, a paragenética, você poderia expandir? A paragenética é justamente essa questão aí de outras vidas, né? Para a pessoa investigar aí, que de repente não é algo dessa vida, né, que ela acabou tendo, ou de repente é uma timidez que ela já traz de outras vidas, ou é justamente isso que a Rosa estava falando, de repente ela estava falando algo sério e aí ela foi decapitada, isso gerou um trauma, e aí, nesse momento, ela vai ficar com receio, de repente, né? Você quer ver uma coisa que eu lembrei agora também? Os livros que foram queimados, né? Então, inibe você fica tímida, não só de falar, como de escrever também, né? Daí, às vezes ela não entende por que ela tem essa dificuldade e aí está acontecendo, né? E na efeitologia, na página 8, na penúltima linha ali, o efeito da manipulação pelo silêncio. Esse daqui é bem interessante porque as pessoas em geral não acham que o tímido manipula, né? Mas porque assim, quando tem um posicionamento, a outra aborda alguma coisa, o tímido às vezes ele não fala nada, né? Então, a outra pessoa, ela interpreta o que ela quiser. Ela pode pensar, se a pessoa não falou nada, então ela concordou com o que eu falei. Mas, se de repente, aquele argumento deu uma repercussão e aí gerou algum tipo da pessoa vir falar, mas você estava lá e você concordou comigo. Aí falou, não.
Se você pensar bem, eu não falei nada. Você que interpretou que eu concordei com isso. Então, de uma certa maneira, o tímido está fazendo esse tipo de manipulação. Então, é pelo silêncio, a outra pessoa interpreta o que ela quer, e dependendo ali da conivência, ali, ou o que ela precisa, né, ela vai dizer sim ou não, né, posteriormente. Okay? E na página 9... o último paradoxo auto-vitimização, imagem de superioridade e frieza. Você pode explicar? Qual mesmo? Qual paradoxo? O último paradoxo. Auto-vitimização, imagem de superioridade e frieza. A questão da auto-vitimização, né? O tímido, muitas vezes, ele tem essa... Parece que ele é vítima da situação, dos contextos e tudo mais. Só que, no fundo, assim, tem essa questão da superioridade, da frieza que está sendo passado, né? Então, ao mesmo tempo, ele parece ser vítima, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse paradoxo aí da imagem de superioridade e frieza, né? Uhum. Ok? Oi, eu cheguei um pouquinho tarde, então, não sei se você já falou isso. Você poderia expandir um pouquinho sobre a síndrome do exaurimento energossomático? Tá, Sindromologia, página 9. Tá. Por essa questão, né, que muitas vezes o tímido, então, embora ele tenha essa aparência de quietinho, de estar ali equilibrado, ele está com as ruminações mentais, ele está pensando... Ele está ali, abrindo ali o autoassédio, o heterassédio, só que isso acaba consumindo muita energia, né? Então, ele está o tempo todo pensando e está gastando muita energia. Às vezes, dá muita brecha, né? Então, às vezes, chega no final do dia e a pessoa está exaurida energeticamente, né? Então, ela tem essas portas aí de entrada, né? E como ele, em geral, o tímido, se ele não tiver acesso, né, a uma técnica de EV, por exemplo, ele não vai estar reequilibrando aí. Tudo bem? Eu vi uma matéria há uns tempos atrás a respeito de uma das vantagens do tímido, em especial assim, o efeito de ficar vermelho, é que demonstra que a pessoa é mais confiável. Queria saber que vocês comentassem um pouquinho, se acha plausível isso. Tem essa questão, né, que fala do rubor do tímido, que dá que antigamente tinha essa questão, né, da ingenuidade, das pessoas que ficavam, quando eram mais ingênuos, ficavam ruborizadas, aquelas pessoas que são mais espertas não fazem isso, né? Mas eu acho que depende da consciência, da intencionalidade dela, vai depender da situação. Até eu coloco aqui nas técnicas, a questão da checagem da intencionalidade. Porque, normalmente, se o tímido for checar, ele está muito mais com a intenção de si mesmo, egocêntrica, do que realmente está ali, digamos, assistencial para o outro. Eu acho que aí vai depender do caso, não dá para a gente... Tem aquela coisa que ela colocou lá do vulcão, né, que eu falei do retorno do reprimido aqui, que eu acho que isso é um perigo. Eu não... já pensou? Você está lá confiando demais no tímido, fala uma coisinha qualquer lá, a pessoa solta tudo para cima de você. Eu acho que é complicado. Ou também agora pensando... Eu não sei, o autor do livro deve ter estudado para... Eu não sei, eu penso assim, vendo o lado contrário, a pessoa muito extrovertida, que vai falando, né, às vezes até dá um migué no outro, mas acho que nesse sentido, talvez. O outro que fala mas a muito. Pessoa que fala muito, que se expõe, assim, às vezes você conhece ela melhor do que um tímido que não fala nada. Você não conhece a pessoa? Porque daí a pessoa está pensando, às vezes está pensando mal, da que está ali na frente, e a pessoa não está nem percebendo. Você já ouviu falar nessa expressão de come quieto? A pessoa come quieta, você não sabe o que ela está fazendo. Não estou dizendo que é para todo mundo, tá? Eu fico com o pé na frente e outro atrás com esse resultado aí de pesquisa, porque não sei o que você tem aí de resultado. Tem que botar no microfone. A gente falou do retorno do reprimido. E quando explode, sai de baixo.
Eu concordo, porque o mecanismo é inconsciente. O que a gente não pode esquecer é isso, porque talvez o pessoal da Conscienciologia não tenha uma vivência. O mecanismo inconsciente, ele faz parte de quase 99%. Quer dizer, nós conhecemos 1%, e quando conhece muito, chega a 5%. Então, quando a panela de pressão explode, é um perigo, eu concordo com você. E que a gente chama aqui da paragenética, né? A gente tem recuperação de cônjuge, muito poucas ainda, né? Mas tem o temperamento, e aquilo vem à tona por qualquer... E em relação ao rubor, é um mecanismo de defesa do nosso organismo, né? Nos defendendo e detonando que não está nada bom. Ou seja, quando eu fico vermelho, né? Quando eu estou me preparando para alguma coisa, não está bom, não é boa notícia. É isso que a psiquiatria... É uma disfunção do organismo, É uma disfunção, né? exatamente. É uma doença, uma disfunção. Ou seja, domínio do cardiochakra. Cardiochakra. E haja coração. Então, vamos lá, gente. Ó, em Paradoxologia, página 9, segunda linha. Gostaria que esclarecesse e exemplificasse o paradoxo de a evitação do erro poder antecipar o erro. E também o paradoxo de a evitação da frustração gerar engano de êxito. Tá, o paradoxo de evitação do erro, poder antecipar o erro, é que muitas vezes o tímido ele quer acertar tudo, né? Ele quer estar 100% perfeito em todas as situações. Então, muitas vezes, para tentar evitar um possível erro, alguma falha dele, ele acaba, então, tentando fugir da situação, do autoenfrentamento. E aí, justamente, ele acaba antecipando aquele erro que ele estava ali achando que não ia acontecer, né? Então, muitas vezes, por exemplo, uma omissão, né? A pessoa, ela está ali, ela tem ali alguma coisa importante para dizer para uma outra pessoa, e aí ele tem medo de repente, o que ele vai falar pode estar prejudicando a outra pessoa não vai gostar dela, vai rejeitar ela, e aí acaba tendo essa omissão deficitária. Então, procurando evitar o erro, ele acaba antecipando o erro, porque de repente aquela fala que ele poderia estar ajudando, aquela consciência, deixa de ser falada justamente porque ele quer evitar o erro, né? E o paradoxo da evitação da frustração gerar autoengano do êxito, um exemplo que a gente pode dar é a questão digamos, de um tímido, e aí ele quer, então, ir participar de uma festa, né? E aí ele pensa, eu vou na festa, daí conheço 2 pessoas, daí eu chego na festa, daí eu não conheço, e se a pessoa não estiver lá, e se daí, como é que eu vou fazer? E aí eu vou ser rejeitada, e aí eu não vou conseguir interagir com ninguém. Então ele pensa, bom, para evitar então essa frustração de ir numa festa e acabar tendo o que ele considera como um fracasso, então eu vou evitar de ir na festa e eu corto toda essa frustração de ser rejeitado. E aí ele gera, então, um autoengano do êxito, né? Porque ele está perdendo ali uma interação com outra pessoa, de repente um reencontro com alguém, conhecer novas pessoas, novas culturas. Então, ele tem esse autoengano, que é um êxito, porque afinal ele não foi rejeitado por ninguém, mas ele perdeu aí a oportunidade, né? Kátia, você podia falar aqui o antagonismo, não sei se você já falou, o antagonismo, fracassos significativos, triunfos insignificantes, página 9. Tá. Esse daqui é justamente essa questão de que qualquer tipo de fracasso que o tímido considera como fracasso, ele fica altamente significativo. Então, de repente, ele está ali apresentando uma aula, e aí, digamos, tem lá 100 pessoas, e uma pessoa, sei lá, discordou ele em algum momento. Ele considera aquilo como um fracasso realmente significativo. Ele não vai pensar que, digamos, 99 pessoas gostaram da aula, foram assistidos. Então, ele minimiza, ele aumenta ali a questão do fracasso, e aí os triunfos, eles são insignificantes. Então, por exemplo, ele ter dado
ter respondido todas as perguntas. Ele fala, não, mas isso é o básico, né? Eu tinha que fazer isso. Então, ele acaba tendo essa distorção, né? Ele não valoriza e potencializa o que é negativo. Podemos dizer que essa forma de funcionar, ela é um pouco a base do autoassédio? Ah, sim. Ali já a pessoa é um prato cheio, né? Do autoassédio, das ruminações e abre porta, né? Quer dizer, essa forma de pensar leva ao autoassédio, sem dúvida. A pessoa mais autoassediada, ela funciona assim. Não digo todos os casos, mas nesse caso, sim, ele gera um autoassédio mesmo. E ele não fica, às vezes, fica dias pensando nisso, naquela pessoa que não gostou, e o que eu tinha que ter falado, o que eu tinha que ter estudado, não, mas eu poderia ter falado isso, daí eu ia rebater o que a pessoa falou, e aí fica aquela ruminação. Além de fazer rapport com aquela situação, e aquela energia toda daquele momento vem toda, né? Kátia, eu queria perguntar, na verdade, na terapeuticologia, na página 10, número 7, autonomia pensênica, libertar-se das influências externas patológicas. Qual é essa ligação assim do externo, dessa influência, para um tímido, e que isso seria terapêutico? Qual o número mesmo? Número 7. 7. Autonomia pensênica, página 10. Página 10. Tá. Essa daqui é justamente para sair dessa condição do referencial externo, né? Então, a pessoa, ela ter esses próprios conhecimentos, ter a sua própria autocrítica de uma maneira mais homeostática, ela não se deixar levar, por exemplo, na patologia que estava lá, né? Que ela internaliza as heterocríticas sem qualquer tipo de análise. Então, eu vou deixar de ser influenciada por aquilo que as pessoas estão falando. Então, eu vou avaliar o que as pessoas estão falando, vou aproveitar aquilo para mim e não vou ficar mais presa ao referencial externo, se a outra pessoa gostou, se a outra pessoa está me julgando, se a pessoa está me criticando. Então, você vai ter uma autonomia da sua própria pensanidade. Ok? Tudo bem? Quer fazer outra pergunta? Queria também. Pode fazer, ué. Em maniologia, eu queria que você explicasse um pouco mais a mania de grandeza. Como é que é essa relação com o tímido e mania de grandeza? É porque o tímido, ele é egocêntrico, né? Ele é o centro é o centro do universo. Então, se ele chega num lugar, todo mundo para ver ele, né? Na cabeça dele, é claro. Se ele faz alguma gafe, as pessoas vão ficar falando isso ad eterno. As pessoas não têm os problemas dela, não têm o que pensar na vida dela, vão pensar no que o tímido fez. Ai, nossa, o tímido fez aquilo, e vai ficar mantendo. Então, é uma mania de grandeza, né? Achar que está ali no centro, né? Ele se acha, né? É assim. É a síndrome do TAS, que a gente chama, está se achando. Quer fazer a pergunta? A gente tem até um ditado, que o tímido, ele usa a timidez como escudo, porque ele é orgulhoso, né? Não é isso? Bom, eu queria só um comentário aqui, rápido, né? Impressionante o tanto que as medicações ajudam, né, nesses casos que as pessoas não estão dando conta de tocar a vida. E que a medicação ela é realmente interessante para iniciar um processo de psicoterapia. Eu tenho minhas considerações a esse respeito. Mas vamos a casos e casos, né? Só também como leigo aí, me desculpe, eu acho que nada melhor que o movimento da própria consciência. Agora, também um especialista a gente deve sempre ouvir. Mas eu acho que tem casos que tem mesmo que ter medicação, só que tem vários tipos de abordagem, né, com essa coisa da medicação, né? Porque senão a pessoa ela vai ficar dependente a vida toda, isso não resolve. Né? Por exemplo, uma das medicações que eu acho melhor é a autoconsciencioterapia. Da pessoa deve ver os seus trafores. Aliás, tem aqui na sua terapeuticologia a autoaceitação, que é reconhecer os trafores, trafares e trafais. Eu sei que você está falando daquele caso crônico. A gente não está falando aqui daquele caso... Quer dizer, até está falando também, né? Mas, assim, na média da gente aqui, eu acho que uma autoconsciencioterapia, né? Estudar o conscienciograma, trazer a questão para a intraconsciencialidade, eu acho que já dá um bom resultado, eu acho. Também, se não der, aí sim, aí procura uma outra saída, entendeu? Mas
Para nós aqui, no nível do que a gente está estudando, que tem muita questão assim, de inibição ainda no meio da gente, a gente se expôs aqui, eu me expus, a nossa colega se expôs, todo mundo está se expondo aqui. Eu acho que ainda a gente vê um número bem... ele já saiu também. A gente vê um número muito alto de timidez entre a gente, né? E pessoas aí saídas do curso intermissivo. Né? Então, a gente tá, eu penso, né, Kátia, você pode falar também, que prioritariamente o verbete pega nesse nível da gente aqui. Agora, no nível mais crônico, eu acho que precisa, sim, de um acompanhamento, né? Talvez até de uma medicação, mas eu fico preocupada, assim, dessa questão, assim, da visão, assim, de que o medicamento é a solução. Com todo o respeito que eu tenho à tua profissão, mas eu fico preocupada. Eu acho que também eu acho que tem a questão da dependência, mas independente, assim, por exemplo, quando eu estava para defender o mestrado, eu tinha uma amiga que ela tomava um ansiolítico, assim, bem tranquilinho para se expor. E ela até comentou comigo, daí eu pensei, nossa, mas usar medicamento? Não, daí eu vou ficar dependente disso, e aí toda vez vou ter que usar isso. Então eu falei assim, não, vou na cara e na coragem. Eu acho que realmente em alguns casos extremos aí, que a pessoa já está numa situação, realmente talvez precise aí de um medicamento. Mas eu acho que precisaria ter uma associação, né? Para a pessoa começar a sair do medicamento para buscar aí essa superação, né? Essa autoterapia, porque senão, se ela não conseguir superar nessa vida, pelo menos para tirar o medicamento, imagina numa próxima vida, como é que ela vai estar trazendo aí dentro da sua paragenética, né? Eu vou ler a frase enfática dela para a gente encerrar aqui, que a gente não tem mais tempo nem para você fazer uma consideração sobre a sua frase enfática, mas ela encerra muito bem esse debate que a gente está tendo aqui agora, tá? Que é assim, exercitar o livre-arbítrio pessoal e melhorar as interações sociais é caminho evolutivo para a superação da timidez e a obtenção de mais autenticidade, lucidez e serenidade íntima. Então, o nosso compromisso aqui da gente superar a timidez é para chegar no serenismo íntimo para poder fazer uma interassistência de maior qualidade. Certo? Kátia, parabéns para você, pelo verbete, pelo autoenfrentamento. A gente aguarda agora o verbete dela, né? A verbetografia dela, como um desafio. Aguardamos todos vocês em todos os dias aqui. Quem não fez verbete, então, está convidado, né, Kátia? Um bom remédio, né? É uma boa terapia, né? Fazer o verbete para apresentar aqui, para superar a timidez. Então, a gente agradece a vocês, a presença, o debate foi super movimentado, né? Foi muito bom. As energias que vocês mandaram para a gente aqui. A gente agradece também aos teletertulianos, a participação deles, as energias, as perguntas e aquele recado que a gente sempre dá. Diariamente, de 12h30 a 12h30, a gente tem tertúlia, e são vocês, tertulianos e teletertulianos, junto do verbetógrafo do dia, que movimentam aqui o debate. Então, estão todos convidadíssimos a participarem conosco diariamente nesse horário. Bom, obrigado. E agora nós passamos para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados, o Caio com Acoplamentarium e o Júlio com Simpósio de Parapedagogia. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Queria fazer aqui um convite que tem uma relação direta com o verbete apresentado hoje. É para o curso Acoplamentário, que acontecerá nos dias 17 a 19 de abril, ou seja, daqui 2 semanas, e vai tratar o tema temperamentologia. Então, o estudo do temperamento. Ao longo do curso, nós vamos estudar e todos terão a oportunidade de preencher uma planilha para mapear o seu temperamento, algo que provavelmente foi trazido muito aqui, né, ao longo da discussão, e esse temperamento, e alinhado com o que foi finalizado aqui a apresentação, nós vamos fazer um mapeamento e uma correlação direta do temperamento e a desperticidade. Então, estão todos convidados a participar do acoplamentário, onde conjuga-se o conteúdo teórico e bastante prática parapsíquica para estudar o temperamento.
Novamente, dos dias 17 a 19 de abril, mais informações direto no CAEC, caec@caec.org, no site, ou pelo telefone 45 3525 2652. Estão todos convidados. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Reaprendência convida os interessados no estudo da educação conscienciológica para apresentarem os seus trabalhos e autopesquisas no 3º Simpósio de Parapedagogia, a ser realizado nos dias 17 e 18 de outubro de 2015 em Foz do Iguaçu. A chamada de trabalhos ela está aberta até dia 15 de maio agora de 2015. Participe, venha compartilhar conosco as suas experiências, as suas vivências, as suas ideias a respeito da docência, da formação docente ou da educação conscienciológica. Maiores informações no site www.reaprendência.org.br. Lembrando que reaprendência se escreve com a expressão, é uma forma latinizada, então se escreve com T, reaprendentia. Ou então, informações através dos e-mails contato@reaprendência.org ou técnicocientífico@reaprendência.org. Esse e-mail técnico-científico, inclusive, é o e-mail para o envio de trabalhos. Estão todos convidados. Para amanhã, teremos o verbete Tríade da Invex, especialidade Invexologia, e o verbetógrafo Pedro Borges. Obrigado e boa tarde a todos.